Naquela época, não poderia ter sido agradável para ninguém visitar a nossa casa, incluindo a minha própria mãe. Eu era linha dura na administração doméstica, e ficava muito ansiosa quando percebia coisas desorganizadas. Trabalhava sem parar, tendo pouco ou nenhum tempo para mim mesma, amigos, família ou para me divertir. A verdade é que eu não era muito divertida naquele tempo, a não ser, espero, com os meus filhos. Quanto ao meu ressentimento em relação à minha mãe, por ela querer que eu fosse diferente do que sou, percebi, com uma clareza súbita e chocante, que eu era culpada da mesma coisa em relação a ela. Recusava-me a aceitá-la como ela era, querendo, em vez disso, que fosse um tipo de Madre Teresa, que desceria sobre a nossa casa e cuidaria de todos nós, inclusive do meu marido e dos meus filhos, exatamente da maneira que precisávamos ser cuidados. Ao pleitear que ela vivesse de acordo com a visão idealizada do que eu achava que uma mãe e uma avó deveriam ser, só conseguia ver as falhas dela, e nenhuma de suas boas qualidades, que são muitas. Ela é uma artista talentosa, é encantadora, pode ser divertida e cômica. Tem um coração bom e uma natureza generosa, desde que não se sinta julgada ou abandonada. Depois de trabalhar os passos, consegui ver a verdade disso com mais clareza, e assim meu ressentimento sumiu. Fiquei livre do fardo pesado da minha raiva em relação à minha mãe. Que alívio! Minha própria cura contribuiu para melhorar meu relacionamento com ela. Fiquei menos exigente, mais indulgente e menos crítica em relação a ela. Também tomei consciência das muitas coisas positivas resultantes do nosso atrito, a saber, que sou resiliente e autossuficiente em aspectos que eu poderia não ser se nós duas fossemos mais compatíveis. Agora, em todos meus relacionamentos, continuo tentando praticar dizer a verdade. Nem sempre sou bem-sucedida, e instintivamente tento pôr a culpa nos outros, mas quando estou disciplinada e diligente, percebo que também sou responsável. Quando consigo chegar a esse ponto e recontar a versão verdadeira para mim mesma e para outros, tenho uma sensação de justiça e correção que dá ao mundo a ordem pela qual anseio. Uma narrativa autobiográfica verdadeira, além disso, permite que sejamos mais autênticos, espontâneos e livres naquele momento. O psicanalista Donald Winnicott apresentou o conceito do falso self na década de 1960. Segundo ele, o falso self é uma persona autoconstruída em defesa contra exigências e estressores externos intoleráveis. Winnicott postulou que a criação do falso self pode levar a sentimentos de um profundo vazio. Um eu impalpável. A mídia social contribuiu para o problema do falso self ao tornar muito mais fácil para nós, e até nos incentivando, a seleção de narrativas da nossa vida que estão longe da realidade. Em sua vida online, meu paciente Tony, um rapaz na faixa dos 20 anos, corria toda manhã para aproveitar o nascer do sol, passava o dia entretido em atividades artísticas construtivas e ambiciosas e era ganhador de inúmeros prêmios. Na vida real, ele mal conseguia se levantar da cama, olhava pornografia online compulsivamente, lutava para encontrar um trabalho remunerado, era solitário, deprimido e suicida. Pouco da sua vida cotidiana real transparecia na página do Facebook. Quando nossa experiência vivida diverge da nossa imagem projetada, estamos propensos a nos sentir descolados e irreais, tão falsos quanto as imagens falsas que criamos. Os psiquiatras chamam essa sensação de desrealização e despersonalização. É uma sensação apavorante, que normalmente contribui para ideias de suicídio. Afinal de contas, se não nos sentimos reais, dar fim à vida parece inconsequente. O antídoto para esse falso self é o verdadeiro self. A honestidade radical é uma maneira de chegar a isso. Ela nos amarra à nossa existência e faz com que nos sintamos reais no mundo. Ela também diminui a carga cognitiva exigida para a manutenção de todas aquelas mentiras, liberando energia mental para viver o momento com mais espontaneidade. Quando não estamos mais trabalhando para apresentar um falso self, ficamos mais abertos para nós mesmos e para os outros. Como o psiquiatra Mark Epstein escreveu em seu livro Going On Being a Caminho de Ser, sobre sua própria jornada para a autenticidade, sem mais me esforçar para manipular meu meio, comecei a me sentir revigorado, a encontrar um equilíbrio, a me permitir uma sensação de vínculo com a espontaneidade do mundo natural, e com minha própria natureza interior. Dizer a verdade é contagioso, mentir também. Em 2013, minha paciente Maria estava no auge do seu problema com bebida. Frequentemente ia parar no pronto atendimento local com um nível de álcool no sangue 4 vezes acima do limite legal. Diego, seu marido, tinha assumido o peso de cuidar dela. Enquanto isto, ele lutava com sua própria dependência de comida. Com 1,55 metros de altura, pesava 152 quilos. Só quando Maria parou de beber foi que Diego ficou motivado para enfrentar sua dependência de comida. Ver Maria entrar em recuperação me motivou a fazer mudanças em minha própria vida, ele disse. Quando ela bebia, eu me safava de muita coisa. Sabia que estava enveredando para uma situação ruim. Não me sentia seguro no meu próprio corpo. Mas foi ela ficar sóbria que me fez agir. Sentia que ela ia se sair bem, e não queria ficar para trás. Então, arrumei um fit, comecei a frequentar a academia, a contar calorias. Só de contar as calorias, percebi o quanto estava comendo. Então, comecei uma dieta cetogênica e um jejum intermitente. Não me permitia comer tarde da noite, nem de manhã até ter me exercitado. Corri. Levantei peso. Percebi que a fome é uma informação que posso ignorar. Neste ano 2019, estou pesando 88 quilos. Pela primeira vez em muito tempo, minha pressão está normal. Na minha prática médica, vejo com frequência um membro de uma família entrar em recuperação de alguma dependência, seguido rapidamente por outro membro da família que faz a mesma coisa. Vi maridos que param de beber seguidos por esposas que param de ter casos, vi pais que param de fumar, seguidos por filhos que fazem o mesmo. Mencionei o experimento de Marshmallow de Stanford, de 1968, que estudou a capacidade de crianças de 3 a 6 anos de adiar gratificação. Elas eram deixadas sozinhas numa sala vazia, com um marshmallow em um prato, e lhes diziam que, se conseguissem passar 15 minutos sem comer o marshmallow, ganhariam aquele e mais um. Ou seja, receberiam a recompensa em dobro se, simplesmente, esperassem por ela. Em 2012, pesquisadores da Universidade de Rochester, no estado de Nova York, alteraram o experimento de 1968 de Stanford em um aspecto crucial. Antes de começar o teste do marshmallow, os pesquisadores saíram da sala e disseram que voltariam quando a criança tocasse a campainha, mas não voltaram. A mesma coisa foi dita a outro grupo de crianças, e, quando a campainha foi tocada, o pesquisador voltou. As crianças do último grupo, em que o pesquisador voltou, mostraram-se 4 vezes mais dispostas, 20 minutos, a esperar por um segundo marshmallow do que as crianças do grupo em que a promessa foi quebrada. Como podemos entender por que o fato de Maria entrar em recuperação da dependência alcoólica inspirou Diego a enfrentar o problema com comida, ou por que, quando os adultos mantêm sua promessa às crianças, elas são mais capazes de controlar seus impulsos?
A meu ver, trata-se do que chamo de mentalidade de fartura versus mentalidade de escassez. Contar a verdade gera uma mentalidade de fartura. Mentir gera uma mentalidade de escassez. Vou explicar. Quando as pessoas à nossa volta são confiáveis e dizem a verdade, inclusive mantendo as promessas que fazem, sentimos-nos mais confiantes em relação ao mundo e ao nosso próprio futuro. Sentimos que podemos não apenas contar com elas, mas também com que o mundo seja um lugar organizado, previsível e seguro. Até em meio à escassez, sentimos-nos confiantes de que as coisas terminarão bem. Esta é uma mentalidade de fartura. Quando as pessoas à nossa volta mentem e não mantêm suas promessas, sentimos-nos menos confiantes em relação ao futuro. O mundo passa a ser um lugar perigoso, onde não se pode contar que seja organizado, previsível ou seguro. Entramos em modo competitivo de sobrevivência e privilegiamos ganhos a curto prazo aos de longo prazo, independentemente da verdadeira riqueza material. Esta é uma mentalidade de escassez. Um experimento feito pelo neurocientista Warren Bickel e seus colegas focou no impacto da tendência dos participantes no estudo em adiar a gratificação em troca de uma recompensa monetária, depois de terem lido uma passagem narrativa que projetava um estado de fartura versus um estado de escassez. A narrativa de fartura dizia: você foi promovido no seu trabalho. Você terá a oportunidade de se mudar para uma cidade onde sempre quis viver ou pode escolher ficar onde está. De qualquer modo, a empresa lhe dará uma grande soma de dinheiro para cobrir as despesas com mudança, e você pode ficar com o que não gastar. Você vai ganhar 100% a mais do que ganhava. A narrativa de escassez dizia: você acabou de ser despedido. Agora terá que ir morar com um parente que vive em uma cidade de que você não gosta e terá que gastar todas as suas economias para se mudar para lá. Você não tem direito a seguro-desemprego, portanto, não receberá nada até achar outro emprego. Os pesquisadores descobriram, o que não foi surpresa, que os participantes que leram a narrativa de escassez estavam menos dispostos a esperar por um pagamento no futuro distante e mais propensos a querer a recompensa de imediato. Os que leram a narrativa de fartura estavam mais dispostos a esperar por sua recompensa. Faz um sentido intuitivo que, quando os recursos são escassos, as pessoas estejam mais interessadas em ganhos imediatos e menos confiantes de que aquelas recompensas ainda estarão acessíveis em algum futuro distante. A questão é, por que pessoas que vivem em países ricos, com recursos materiais abundantes, ainda assim operam em sua vida cotidiana com uma mentalidade de escassez? Como vimos, ter excesso de riqueza material pode ser tão ruim quanto a falta dela. A sobrecarga de dopamina prejudica nossa capacidade de adiar gratificação. O exagero da mídia social e a política da pós-verdade, vamos dar nome aos bois, mentira, amplifica nossa sensação de escassez. O resultado é que, mesmo em meio à fartura, sentimos-nos empobrecidos. Assim como é possível ter uma mentalidade de escassez em meio à fartura, também é possível ter uma mentalidade de fartura em meio à escassez. A sensação de plenitude tem origem além do mundo material. Acreditar em, ou trabalhar para, alguma coisa fora de nós mesmos, e adotar uma vida rica em relações humanas e significado, pode funcionar como um agregador social, dando-nos uma mentalidade de fartura até em meio à pobreza abjeta. Encontrar conectividade e sentido exige honestidade radical. Contar a verdade como prevenção. Primeiro, deixe-me explicar minha função, falei a Drake, um médico que nosso comitê profissional de bem-estar tinha me pedido para avaliar. Estou aqui para determinar se você pode ter uma doença mental que impacte negativamente sua capacidade para exercer a medicina e se são necessárias algumas adaptações razoáveis para que você exerça seu trabalho. Mas espero que você também me veja como um recurso além da avaliação de hoje, caso precise de tratamento de saúde mental ou um apoio emocional mais abrangente. Obrigado por isso, ele disse, parecendo relaxado. Consta que você foi pego na lei seca? Nos Estados Unidos, dirigir embriagado é uma infração penal. Para os motoristas com 21 anos ou mais, dirigir com uma concentração de álcool no sangue de 0,08% ou mais é ilegal. Sim, mais de 10 anos atrás, quando eu estava na faculdade de medicina. Não entendo. Por que está me procurando agora? Normalmente, sou chamada para avaliar médicos atuantes logo depois de receberem uma multa dessas. Sou novo no corpo docente daqui. Declarei esse fato na minha inscrição. Acho que eles ou o Comitê do Bem-Estar só queriam ter certeza de que está tudo bem. Acho que faz sentido, concordei. Bom, conte-me a sua história. Em 2007, Drake estava no primeiro semestre do seu primeiro ano na faculdade de medicina. Ele tinha ido para a costa leste, oriundo da Califórnia, trocando as planícies ensolaradas da costa do Pacífico pelas suaves colinas embebidas de cor da Nova Inglaterra, em toda a glória outonal. Decidirá tardiamente pela medicina, algum tempo depois de terminar seus estudos preliminares na Califórnia, onde tinha se formado, na prática, em surf, e passado um semestre morando no bosque atrás do campus, escrevendo poesia ruim. Depois do primeiro exame, alguns colegas de faculdade deram uma festa na casa que tinham no campo. O plano era um amigo dirigir.